Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras dessa profecia e o que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse é muito conhecido pelos seus mistérios e pelos seus símbolos, mas antes de desvendar todos os mistérios, vamos entender o que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. A paz do Senhor, meu nome é Christian, este é o canal Teologia e esta é a série Apocalipse, versículo por versículo. No verso 3 do primeiro capítulo de Apocalipse, diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui nós temos a bem-aventurança, 3 orientações e um motivo. Essa é a primeira bem-aventurança do livro do Apocalipse. Contém 7. Esta é a primeira. Bem-aventurado vem do termo grego que significa feliz ou abençoado. Eu particularmente gosto do termo abençoado, mas feliz descreve muito bem também para os nossos termos o que representa bem-aventurado. É o mesmo termo usado em Mateus 5, no Sermão da Montanha, para Jesus, quando fala das bem-aventuranças. Bem-aventurado o quê? Nesse texto que quer dizer para nós, aquele que lê, os que ouvem e os que guardam a revelação que Jesus deixou. Em algumas traduções, elas usam todas as 3 orientações no plural. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Mas alguma tradução traz a primeira orientação no singular, bem-aventurado aquele que lê. E isso tem um motivo. É porque no primeiro século da igreja cristã, nem todos tinham um exemplar das Escrituras nas suas mãos. Então, aqueles que estavam de frente da igreja ou da congregação faziam a leitura pública. Enquanto ele sozinho fazia a leitura, o público, a igreja, ouvia. Então, por isso, João talvez estava referenciando essa questão litúrgica da época do primeiro século da igreja cristã. Mas hoje você tem o exemplar nas suas mãos. Ainda que muitos não tenham priorizado a leitura da Bíblia, é importante que você separe um tempo da sua vida corrida para você fazer uma leitura das Escrituras Sagradas. E nesse vídeo, através dessa revelação do Apocalipse, entendemos que o Senhor Jesus faz orientações para que você leia o Apocalipse, porque foi revelação que Deus deixou para você. Revelação que Deus deixou para os seus servos, para compreender as coisas que breve devem acontecer. E nós temos essa promessa de bênção. Bem-aventurado aquele que lê. Então, feliz e abençoado aquele que faz a leitura do Apocalipse. A segunda orientação é ouvir. Então, você leia, ouça o que está sendo lido no sentido de obedecer. Na cultura hebraica, o ouvir e obedecer está muito ligado. Quando as Escrituras traz a orientação de ouvir, ela está dizendo para você obedecer o que você está lendo ou obedecer o que você está ouvindo de uma outra pessoa, ou que você está ouvindo do seu pastor, do seu professor da escola dominical, ou daquele que está pregando, ou daquele que está transmitindo o ensinamento. Você está ouvindo, mas não está entrando no ouvido e saindo no outro. Você está ouvindo para obedecer. E a terceira orientação é guardar, assim como o exemplo de Davi, que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o que o Senhor está dizendo nessa revelação entregue a João do Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que também guardam as coisas que estão ouvindo. Então é importante que você guarde no coração para que você possa obedecer. Não importa
a gente acumular só conhecimento, só ler, só ouvir e não guardar e não obedecer. É importante que você obedeça para que a sua vida espiritual seja estruturada, tenha uma base firme e você seja fortificado na presença do Senhor. Porque, qual é o motivo? É porque o tempo está próximo. É claro que isso não é no sentido cronológico, como muitos tentaram fazer, marcar dias e datas, só que nenhuma delas deu certo. Isso não significa que o Senhor marcou que isso vai acontecer daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Deus não marcou de forma cronológica, mas marcou no seu tempo, no céu, no momento certo. Só Deus sabe o dia e a hora que essas coisas devem acontecer. Mas Ele está nos avisando e está nos dando oportunidade de se preparar para esse momento. Nós que somos pré-tribulacionistas, que acreditamos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, sabemos que nós estamos livres de passar a grande tribulação, mas não podemos relaxar e nem negligenciar a nossa vida espiritual, porque então, senão, a gente acaba perdendo o arrebatamento também. E se nós perdemos o arrebatamento, aí estamos dentro da grande tribulação. O Senhor nos deixou essa mensagem para orientar e fortalecer a nossa vida espiritual. E você, o que você acha disso tudo? Deixe a sua opinião nos comentários. O tempo está próximo, por isso venha comigo nessa jornada para se preparar espiritualmente, conhecer mais do Apocalipse e até Apocalipse capítulo 1, versículo 4.